tem dois problemas, né? Que é os problemas que a gente passa. O primeiro deles, as pessoas não estão querendo trabalhar da forma como queriam antes. E o segundo, as pessoas não conseguem manter as pessoas nas empresas. Então não adianta você querer colocar gente para o teu comercial e não ter processo. Não adianta mesmo, eu prefiro que você faça o teu processo e depois contrate. Contratar gente para depois criar o processo, esquece. Reter gente no comercial tá difícil, contratar gente no comercial tá difícil, rampar gente no comercial tá difícil. Aí a pessoa não sabe treinar, o que ela faz? Cobra meta, não dá treinamento, não dá ferramenta, não tem uma apresentação comercial que ajuda a vender, o cara se frustra, sai, mas não é porque ele é ruim, é porque não tem um processo para ele trabalhar. Seja muito bem-vindo a mais um podcast comercial Faixa Preta, o podcast em que você se torna um faixa preta em comercial. Estou aqui com o meu sócio que em breve eu vou revelar. Será que é o Yuri? Será que é o Vinícius? Não sei, vamos descobrir em breve, né? Mas hoje a gente vai falar de um tema que é muito relevante para você que está construindo o teu comercial, que é sobre como é que você faz para conseguir contratar a pessoa certa para o teu comercial. Será que é fácil? Será que é difícil? O que será que come? Veremos hoje aqui no podcast comercial Faixa Preta. Então eu tô aqui com o meu sócio Vinícius de Sá, fala aí. Fala, Matuta, uma informação importante, tá? O quê? Vou revelar. Revela. Tá cada vez mais difícil contratar gente para o comercial. Pô, o cara já fala no início do podcast. Vamos lá, a gente tem a solução para isso, tá? Você que tá sofrendo para contratar comercial, você não tá sozinho. A gente tem uma empresa que só contrata comercial, chamado Full Sales Recruiting. Essa empresa, ô Matuta, tá tendo no show. Eu falei com a gente tava numa reunião, né? Várias recrutadoras. Teve uma menina que teve 8 entrevistas no dia. Sabe quantas compareceram? Quantas? 2. Caraca, tá pior que comercial. Cara, olha que interessante. As pessoas estão contratando muita gente para comercial. O mercado tá contratando vendedor. Quando você fala o mercado, você tá falando de quem? Todos os mercados? Acho que o mercado em geral, né, cara? Acho que, por exemplo, advogado que tá vindo muito pra gente, reparou que tem que ter comercial. Contador, médico, cara, muita empresa reparou que precisa vender mais. Antigamente, médico, por exemplo, não precisava vender. Tinha uma secretária que demorava 3 dias para responder, respondia de qualquer jeito e ele tinha cliente. Só que o que acontece? Teve outros médicos começaram a montar seus setores comerciais e começaram a tomar espaço e cliente desses outros que não tinham comercial. Ou seja, o comercial virou o quê? Uma necessidade. Uhum. Porque você não tem alguém pegando o interessado e colocando para dentro, no momento que ninguém faz esse movimento de pegar interessado e colocar para dentro em venda, se você não faz, ninguém faz, tá tudo bem, a pessoa vai lá e escolhe. Agora, se tem uma pessoa que está pegando os interessados e colocando para dentro, você não faz isso, você fica para trás. Então, existe um movimento de profissionalização do mercado com comercial, ou seja, aumentou a demanda. Tem também as questões do desemprego tá baixo. Tem as questões muita gente fala do assistencialismo do governo, que eu não sei se é isso, mas dá R$ 1.200 por mês para a pessoa não trabalhar. Tem alguns cargos de pré-vendas que o salário é 2.000, 2.200, e aí isso também influencia. Então, a verdade é essa, a gente tem uma empresa de comercial e a gente, para contratar comercial, tem mais dificuldade do que antes. Eu lembro de 2015, 2016, para contratar gente, cara, eu colocava um anúncio num lugar só, cara, vinha uma enxurrada de gente. E eu ligava para as pessoas ficavam muito felizes de marcar a primeira entrevista. Agora, a pessoa, como tem muita oferta, ela fica fazendo aquela difícil, não sei, me vende você a sua empresa. E óbvio, tem que vender a empresa. Mas a gente vai te dar a solução para isso, porque a gente não reclama, a gente vê o cenário e a gente age de acordo com o cenário, correto? Correto. Legal. Então aqui a gente vai trazer estratégia para contratação comercial. Para você que está assistindo aqui o nosso podcast comercial Faixa Preta, porque eu tenho um aviso super especial. A gente vai fazer o nosso evento, o Full Sales Experience, que vai ser a oportunidade de você fazer parte da nova fase da Full Sales, que é a fase em que a gente, cara, vai mudar de casa, vamos fazer uma companhia gigantesca de vendas. A gente vai fazer o único e o primeiro evento de estruturação comercial da América Latina, tá? É o maior evento por ser o único e o primeiro também. Se você quiser
quiser participar desse primeiro evento com 1.500 pessoas, o que você precisa fazer? Ler o QR Code que tá aqui na tela ou preencher um link que tá na descrição desse vídeo para que você consiga falar com alguns dos nossos especialistas comerciais para entender se faz sentido você fazer parte desse movimento. Mas se eu fosse você, cara, eu garantia a vaga e colocava teu nome na lista de espera. A gente vai abrir várias condições especiais para você que estiver na lista de espera, tá? Vai ter muita coisa legal para que você que acompanha aqui a gente no podcast da Full Sales, então vai fazer muito sentido para você. Antes de você ir pro episódio, vai lá, preencha aí, a gente vai dar até um tempinho para que você consiga fazer isso, porque você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa nova fase aqui da Full Sales, com esse Full Sales Experience. A gente vai trazer palestrantes renomados, cara, gigantescos, ainda não posso falar, mas, cara, são pessoas que têm um renome gigantesco no Brasil e até no mundo, que vão mostrar como que eles conseguiram vender mais por meio de estruturas e processos comerciais. Então aperta no link da descrição ou então lê o QR Code, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e depois lá a gente pode até se encontrar, quem sabe até apertar a mão, trocar uma ideia, vai lá, garante tua vaga, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante. Então vamos lá, Matuta, vamos trazer estratégia para como trazer a pessoa certa? Vamos lá. Vamos lá. Porque assim, não é só a gente tem que lidar com toda essa questão que você comentou, né? A recrutadora teve 8 entrevistas e só 2 pessoas compareceram. Então você acha que isso acontece por quê? Por falta de vontade da pessoa trabalhar, será? O que você Olha, acha? segundo elas, a pessoa, ela já tem... Ela fala alguns fatores, né, de pessoas que vendem hoje o mercado comercial, como você trabalhar para 2, 3 pessoas diferentes, aí a pessoa fica naquela de, pô, vou trabalhar para 3 contratantes diferentes para vender, que não funciona, né, porque tem gente educando assim. E ela falou de oferta. Tem muita gente contratando comércio. Teve uma matéria que o comércio falou, o comércio alegou que não está conseguindo contratar gente para os postos de trabalho. Claro, comércio você tem que estar lá de domingo a domingo, mas ele nunca teve tanta dificuldade para contratar gente. Então isso mostra também uma oferta grande de emprego. É uma oferta muito grande de emprego e ao mesmo tempo tem umas pessoas que não são tão qualificadas para o cargo, será? Ou as pessoas estão muito qualificadas para o cargo? Eu acho, Matuta, que é mais oferta. Tem muita gente contratando. Eu sinto. Eu não sou um pesquisador, mas é o que a minha recrutadora da ponta revela. Tá bom. Isso é um fato. Pode dizer que é um fato, uma opinião, a gente não bateu, mas a gente contrata muito comercial. É o que você sente, né? É o que a gente sente que elas sentem também, porque elas são experientes. Tem recrutadora lá que recruta há 10 anos. Falou, ó, Legal. tá diferente, né? E aí, um dos movimentos que a gente tem que fazer eu vou trazer alguns movimentos que a gente fez e que você pode fazer. Legal. Primeiro movimento, tá? Que eu vejo aqui do que a gente tratou de campo de batalha, porque eu fiz toda a estratégia de RH refinada agora. Então vou trazer o que tá fresquinho pra pessoa. Olha lá. Primeira coisa. De graça pra você aqui no podcast. Né? Quanto mais processo você tem, mais você consegue, na verdade, menos você tem necessidade de pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje, o mesmo SDR, ele consegue, com as automações IA, tratar muito mais lead. Ele consegue ser eficiente. Antigamente, o SDR gerava 200 mil por mês pra gente. Agora, o SDR gera 500 mil por mês. Já tem SDR gerando 500 sim, mil por mês? Sim. Eu liguei para um SDR hoje meu, que hoje eu tô encarregado dos SDRs. Legal. Trocar ideia one-on-one de 15 minutos, né? É bom você falar com o vendedor de base. O cara chateado, porque tava batendo os 500 mil e a meta dele era 1 milhão. A meta dele era gerar 1 milhão de reais? E ele tava nos outros meses indo bem. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Teve SDR que gerou 800 mil, se eu não me engano, esse mês, tá? Mas olha que interessante. Eu preciso de menos SDRs para gerar o mesmo resultado. Logo, eu posso pagar melhor o SDR. Se eu posso pagar melhor o SDR, eu vou ter acesso a melhores SDRs e vou sair pagando a mais do mercado pelo meu processo ser mais eficiente. Eu consigo gente melhor e, em vez de ter muita gente de base para dar volume, eu fico com os melhores podendo pagar mais. É a história daquele filme do Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Tá ligado? Que o pai do Charlie trabalhava numa empresa que era uma empresa que fazia a tampa da pasta de dente. E aí fizeram uma máquina que fazia o que ele fazia, só que muito melhor. Ele foi demitido. Aí no final do filme fala, eu tô falando spoiler, né? Mas não tem nada a ver com o filme,
que ele se ajustou e ele virou o cara que conserta a máquina. Olha só. Aí ele começou a ganhar muito mais do que ele ganhava antes. E aí que tá, ó, a gente pensou, cara, o SDR hoje virou um cara-chave. Que legal. Um cara-chave, ou seja, antigamente era uma porta de entrada, a gente pagava R$2.000 para SDR porque tinha que ter volume, né? E tinha muitas tarefas, muita coisa operacional. Agora, menos operacional, mais controlar o sistema e certeiro. Então, um SDR consegue lidar com muito mais leads, ele passando mais autoridade, ele consegue vender melhor. A gente está ajustando os salários de bônus de SDR, etc., por esse movimento de ser mais difícil atrair, porque a gente conseguiu fazer um processo melhor e uma arquitetura de produtos melhor. Legal. Então, pela nossa própria eficiência tecnológica de modelo de negócio e branding, a gente consegue pagar mais do SDR. Então, a gente fez o dever de casa para não precisar mais estar brigando no valor de mercado. Porque o valor de mercado, né, se, por exemplo, o mercado está aquecido de contratação, você vai brigar. A pessoa vai receber a tua proposta e mais de 4 ou 5, e a do fulaninho é R$100 maior que a tua, e você pede pro fulaninho. Agora, se você pagar mais do mercado, e qual que é o problema de pagar mais do mercado? Você diminui o seu lucro. Mas se você consegue fazer um movimento de aumento do lucro através de melhora empresarial... a pessoa rende mais, né? Exatamente. E pra gente é bom, porque, cara, a gente pode ter um SDR que a gente já teve SDRs aqui, o Matuta, que fazem toda a diferença. E a gente pode pegar só dessa safra, em vez de só formar do zero. Então, essa é a primeira coisa que a gente fez. Segunda coisa que a gente fez, utilizar múltiplos canais. Legal. Então, antigamente, LinkedIn só funcionava. Para contratar, antigamente, eu como empresário, eu anunciava, eu tinha gente. Agora, a gente tem LinkedIn, Instagram, Stories, indicação. A gente tem a nossa própria... A gente cria uma base de talentos. O que é base de talentos? A gente tem pessoas que participaram de outras entrevistas. A gente tem hunting, que é pegar pessoas do mercado. E a gente tem também a nossa base da formação de SDR e de Closer. Legal. Então, a gente criou vários canais para pegar a gente. Então, não é só pagar mais caro, atingir. Não é só quem não pode pagar mais caro, não tem como, né? Mas você, por exemplo, você tem um Instagram, pessoas que seguem a sua marca, alguém que pode indicar, você faz isso. A gente recebeu bons... Cara, acho que o nosso top 1... Ah, que interessante. Olha que interessante. Nosso top 1 Closer veio da formação de Closer. Legal. Nosso top 1 Social Seller veio da formação de Closer, ou seja, a gente que criou a pessoa. E nosso top SDR veio de indicação. Nosso top SDR? É. Quem que é o nosso top SDR? O Fugola. Ah. Hoje é ele. E aí, ou seja, não veio da maneira tradicional. A outra nossa top SDR veio de formação de Closer. E o top Social Seller, que hoje é coordenador, veio da formação de Closer. Exato, é isso que eu falei. O coordenador de pré-vendas, eu criei, ele limpava chão de gráfica. Então, se você está esperando, quero vendedor bom, formado, coloca uma porrada de critério lá. Limpava chão de gráfica? Chão de gráfica, cara. Limpava chão de gráfica. Caraca. Terminava esse expediente e tava lá com a vassoura limpando o chão da gráfica, cara. E aí, a gente tem, por exemplo, a gente tem parcerias, né? Tem parceria com pessoas que formam, ou seja, além da gente formar, a gente tem parceria com pessoas que formam. Não, e tem interessante, entrou recentemente uma cliente na Full Sales, que ela tem uma empresa muito grande de recrutamento e seleção. E ela me falou que tá com os mesmos problemas. Imagino, olha só. Então, ela falou pra mim, cara, eu preciso resolver esse problema. Ela falou assim, eu acho que eu vou criar algum tipo de programa em que eu consiga criar cultura na empresa das pessoas, porque tem 2 problemas, né? Que é os problemas que a gente passa. O primeiro deles, as pessoas não estão querendo trabalhar da forma como queriam antes. E o segundo, as pessoas não conseguem manter as pessoas nas empresas. Ela falou isso pra mim. Mas olha que interessante, não conseguem manter porque a coisa mudou. Porque elas fazem a mesma... O empresário, ele quer fazer a mesma coisa, ele não entende que a temperatura mudou. A temperatura da água mudou, o cenário mudou. São aqueles CNTP, né? Quando você vai estudar física, tem as condições normais de temperatura e pressão. Mudou um, mudou outro, acabou, é outro resultado.
Exato, É cara. isso aí, né? É. E aí, cara, eu adorava antigamente, como em 2015, eu colocava só no Rio vagas. Colocar É no um Rio site que vagas. existe, 600, 800 pessoas do dia pra noite, assim, pá. E muita gente qualificada. Eu só falava, tem entrevista amanhã 9 horas, tá afim? A pessoa vinha. Agora não, é diferente. Tem que vender a vaga, tem que fazer canal, tem que... Você acha que é pela geração que mudou? Eu acho que é um conjunto, cara. A geração, sim. A geração, isso é verdade, tá? A geração Z, ela quer ter uma expectativa de muito retorno para pouca entrega. Eu Isso é sou geração verdade. Z, sabia? Sério, Eu sou. sério mesmo? É verdade. Nasci em 97. Rapaz, como é que desfaz essa parada agora? Aí, cara, a gente tem vários fatores, cara, mas essa é a realidade hoje, né? E essa empresa que é grande, é super grande em recrutamento e seleção, também está trazendo esse dado. Então, eu falei aqui de poder pagar mais pela eficiência do teu negócio, você explorar vários canais, e a gente está fazendo a terceira ação, cara, que é a gente fazer um processo seletivo mensal. O que que é isso? Eu e Yuri, a gente vai vender pelo Zoom, a gente vai fazer como se fosse um lançamento para cliente, mas só que para vaga. A gente vai chamar todo mundo que tá nesses canais, no Banco de Talentos, e falar, abriu vaga. Que nem a gente fez da oferta da Black Friday, né? Ou seja, uma grande oportunidade, vai gerar burburinho, vai gerar o grupo do WhatsApp, e aí a gente vai fazer a contratação em massa. O que a gente não conseguir pegar, mas é bom, a gente vai entregar para cliente nosso. Por isso que sabe que a pessoa que tem que estar assistindo, que está passando dificuldade de contratar comercial, sabe o que tem que fazer, Matuta? Tem que estar com a Full Sales. E detalhe, a gente não contrata mais para você que não está dentro da Full Sales. Não contrata. Não Posso adianta explicar por chorar. quê? Eu queria a honra de explicar, mas vou te Explica. deixar a Aí explicar. depois você completa, então, se Tá. esqueceu alguma coisa. Sabe o que acontecia muito com a gente? Quanto? Cara, tem um serviço de contratação que é de muita qualidade. E é o que acontecia, né? A pessoa, ela não tinha capacidade mínima para conseguir manter o vendedor. Então ela contratava com a gente, o vendedor não conseguia desempenhar muito bem, e ela colocava a culpa em quem? No recrutador. Quando na verdade o vendedor que ela tinha contratado era muito bom, porque a gente pegava esse mesmo vendedor, colocava em outra operação e ele desempenhava super bem, contratava pra gente, o cara desempenhava super bem. E a gente dá uma garantia também para todo mundo que contrata com a gente. Então a pessoa acabava utilizando muito essa garantia, por quê? Porque ela não tinha ainda os processos e a estrutura necessária para conseguir fazer com que aquele closer, com aquele CDR, conseguisse desempenhar da forma como ele poderia, né? E o SDR, ele sabe, cara, entra numa empresa e a pessoa fala aí, vende aí, a responsabilidade é tua, ele sabe que em outro lugar ele vai ter muito mais assessoramento, treinamento. É isso aí. Aí a pessoa não sabe treinar. O que que ela faz? Cobra meta, não dá treinamento, não dá ferramenta, não tem uma apresentação comercial que ajuda a vender. O cara se frustra, sai, mas não é porque ele é ruim, é porque não tem um processo para ele trabalhar. Então, ele está acostumado a entrar em empresas e cumprir a função dele, porque ele está sendo pago para isso, né? Então, ele chega numa empresa nova em que ele tem que estruturar o processo, É, entendeu? Que é uma coisa super complexa. e o cara que não tá assim, o que que aconteceu? Vou contratar com a Full Sales, eles trazem o melhor vendedor. Irmão, contratar gente boa tá fácil não. E não existe gente pronta. Isso aí. Nem vendedor experiente existe. O vendedor experiente não entra na tua empresa vendendo. Então, acontecia isso. Não dava processo, aí não retinha a pessoa, como a gente tem uma garantia de 60 dias, dava. A gente contratava muito, teve muito caso de sucesso pra gente que não era cliente, Sim. mas teve muito caso de retrabalho. E sabe o que a gente pensou? Cara, tá mais difícil contratar, a gente só quer contratar os melhores. É justo a gente contratar pra alguém que não é nosso cliente, e teve caso assim, cara, obrigado, o cara tá vendendo pra caraca, e a gente deixar de contratar para o nosso cliente e contratar para quem não é? Não é, não é Não faz justo. sentido. Eu quero o melhor para o meu cliente. E hoje meu cliente demanda muito. Não, e pra gente também, né? Pô. O nosso cliente, a recompra do nosso cliente é muito. E a gente não quer passar na frente um cara que não tem processo, que é risco pra gente, que às vezes vai falar mal da nossa empresa porque deu errado para ele. Exato.
né? E a gente pegou alguns casos assim. Sim. Ah, não, vocês não sabem contratar, irmão. Cara, aí eu falei com o cara no direct assim. Eu falei, cara, ele falou, cara, eu tava conversando com ele, eu falei, pô, mas você é cliente da vocês? Cara, fiz a contratação comercial de vocês. Eu, cara, e aí, como é que tá sendo, cara? Cara, não tá rolando, os perfis são muito ruins, vocês trazem. Aí eu pedi pra ver os perfis. Aham. Não eram, Não não era eram mais. ruins. Ele não tinha processo. Hum. Ele chegou a devolver um cara que era bom. Então, a gente viu alguns casos que, pô, não vão ficar fazendo isso. Mas o que a pessoa que tá vendo aqui tem que entender? Cara, não existe País das Maravilhas mais. Não existe você chegar e, pô, contratar a pessoa boa, não entregar processo nenhum e esperar que ela venda. Não existe mais, cara, você não querer vender a oportunidade pelo comercial, principalmente. A pessoa que carrega o teu faturamento para as coisas é o teu comercial, ponto final. O resto ajuda a vender, ou vende ou ajuda a vender. Isso aí. E aí você não treinar, não ter um processo comercial. Hoje nossa SDR tem muita ferramenta, cara. E 3 dias ficou sem IA, o SDR reclamou muito. Cara, não consigo lidar com tanto lead. Porque a IA, a gente ficou 3 dias que deu um problema no número, né? É. O problema no número não foi nem na IA, foi no número. Caiu. Aí a gente teve que correr para colocar o número novo, verificar na meta. E aí o SDR falou, irmão, não consigo trabalhar. O nosso SDR hoje não consegue mais trabalhar sem IA. Porque que a IA faz tudo para ele e ele só entra no momento de deixar o lead lá na cara E do gol. consegue ter uma taxa de rendimento alta, né? Pra caramba, cara. Ainda mais a gente que tem um volume de leads, porque a gente paga muito barato lead em isca. Cara, é um volume surreal para você fazer humanamente. A gente fazia humanamente antigamente. É. Mas era com. O SDR gastava muita energia para pouca coisa. Hoje em dia Sim. ele vai mais direcionado. Ele se sente até melhor, porque, pô, a parte de pré-qualificação, de mandar o follow-up, etc., a máquina já faz. Então não adianta você querer colocar gente para o teu comercial e não ter processo. Não adianta mesmo. Eu prefiro que você faça o teu processo e depois contrate. Contratar a gente para depois criar o processo, esquece. Né? Melhor contratar enxuto e depois ir contratando certo, porque reter gente no comercial tá difícil, contratar gente no comercial tá difícil, rampar gente no comercial tá difícil. Tá, eu falei 3 ações. Essa ação, deixa eu explicar um pouquinho mais. Que eu e o Yuri a gente vai se envolver, a gente vai fazer um grupo do WhatsApp, vai chamar a gente das redes sociais e de indicação. E aí a gente vai fazer 2 Zooms, que é um processo seletivo em grupo. Quando a gente tá lá em Zoom, a gente gera, sabe o quê, Matuta? Prova social. E a gente também vende a vaga como dono. Eu não consigo, humanamente, sentar em cada entrevista e vender a vaga como dono. Mas para muita gente, a gente consegue. E aí vender a vaga faz toda a diferença hoje. Mostrar como é que é. E não é vender a vaga de, ó, aqui vai ser 1000 maravilhas, não. Às vezes você vai falar como realmente é. Não vender promessa vazia. Porque se você vende promessa vazia, a pessoa entra, vê que não é isso, fica desmotivada. Então você alinha a expectativa, você fala como é que é, fala da oportunidade, que se ele passar por um tempo de rampagem, ele tem muita oportunidade. Falar o que ele pode fazer para ter resultado. E vai ter gente que, cara, não vai ser contratado pela gente, mas vai ter um impacto positivo. E a pessoa depois que passa por nós, né? Ela acaba sendo contratado, cara, onde ela quiser. Mas depois Exatamente. não dá, por algum motivo não dá certo aqui dentro. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Até um problema. Às vezes. Não é um problema, né? Não, nem falei, né? Esse problema, deixa quieto, mano. É isso aí. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que foi ótimo. A gente tem aqui de forma clara todos os passos que a pessoa faz para conseguir achar um comercial muito bom. Tem mais Quando coisa se que eu posso fala- dar de dica. Então, tem um ponto que eu queria te perguntar. Que é o seguinte: tem gente que pensa assim, cara, para eu conseguir fazer o comercial da minha empresa dar certo, eu preciso de contratar um gerente muito bom. E às vezes a pessoa até fala assim, pô, eu não vou contratar full sales, porque é menos do que eu vou pagar pro meu gerente, eu vou ter que contratar um gerente comercial e ele vai fazer todo o trabalho que a full sales faz. Eu cheguei a receber até a objeção uma vez, que a pessoa falou assim, é chucra, né? Porque não... Cara, eu falo isso abertamente. Falar assim, não, se fosse contratar vocês, eu demitiria meu gerente comercial. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Mas eu queria que você falasse sobre essa questão. É só contratar um gerente comercial que vai resolver o comercial ou não? E é fácil contratar um bom gerente comercial? Tá, eu acho que é um cuidado, né, cara? Independente de você vai contratar a gente ou não. O gerente comercial não faz processo. Ótimo. Na teoria, tem gerente comercial que faz. Cara, na prática, esquece, cara. Não faz. Não faz, velho. Se faz, é uma grande exceção. Legal. Ele toca o comercial. Ele não tem know-how. Ele não tem know-how, ele não tem tempo e ele não tem interesse em fazer um processo. Não tem. Quando você fala não tem interesse, por que ele não teria interesse? Não tem interesse porque o gerente comercial é uma pessoa. Tá. Se ele é um bom gerente comercial, ele sabe se vender bem. Ele vai entrar no lugar para ele fazer tudo do zero, um negócio que não é dele, porque você frita muitos neurônios para fazer um processo comercial. Você frita muitos neurônios fazendo. Você investe muito tempo, você bate a cabeça, você quebra a cabeça. Cara, isso é coisa de dono de negócio. O cara prefere entrar no lugar para tocar um time, contratar gente e agora levantar o negócio do zero. A pessoa não faz. Se ela levantar o negócio do zero, ela faz o próprio negócio. E aí ele, em geral, não sabe. Não sabe, porque a cabeça do executivo é diferente do empresário. O executivo tem a facilidade de entrar em entrevista, se vender bem, já tá ganhando bem. Sim. Ele não tem a curva de aprendizado de tentar investir dar errado, contratar gente dar errado, a dor do processo. Ele não cria isso. Então, em geral, ele não sabe, não tem por que ele saber, porque ele não ganha mais com isso. É desalinhado com o interesse um cara ser bom de montar processo comercial, senão ele monta o dele, ele monta uma consultoria, ele faz alguma coisa que ele não fica lá numa empresa. Se ele realmente sabe fazer. E, cara, ele não tem tempo, porque a rotina de um gerente comercial é supervisionar o processo, fazer 1 a 1, treinar, entrar às vezes com um time para assessorar numa venda, ver uma venda que tá meio torta, cadastrar essa venda, ver com o administrativo. Ele lida com muita coisa de rotina, ele é acionado muitas vezes pelo time e ele não tem cabeça, nem know-how, nem tempo para fazer o processo. Não tem, esquece. Existe caras que eu já vi que eu falei, irmão, você é muito fora da curva. E esse cara que é muito fora da curva, que eu vi, ele está com a Fucesa e ele gravou um depoimento lá pro meu perfil. Falou, irmão, é mão na roda. Tá tudo pronto. Que legal. Eu pego, tá tudo pronto. Esse cara, que é o cara que faria, que é o fora da curvíssima, ele é cliente da Fucesa e fala, irmão, é a melhor coisa que eu tenho. Até o cara fora da curva fala, pô, a melhor ferramenta que eu tenho pro meu time é a Fucesa. Porque ele tira peso do ombro, porque ele tem que treinar sozinho quando não tem a Fucesa e com a Fucesa a gente treina junto com ele. A gente tem o EAD, tem tudo. Ele teria que montar o EAD do zero. Cara, o que é um EAD, irmão? É 100 horas, 120 horas. Ele tem 120 horas para gravar, gerenciar e colocar lá? A gente entrega o EAD de como é que faz pacto, introdução, spin, ancoragem de maneira universal, vestimento, ou seja, tudo para formar uma pessoa a gente entrega. Então, só entrando nesse detalhe, cara, só para pessoa, quem é empresário, cara, não acha que o gerente comercial vai salvar a sua vida. E se ele vender que vai salvar a sua vida, é porque ele se vende bem, chega na hora, vê que o negócio tá preto, olha, ele fala, irmão, cara, não dá para mim, valeu até aqui, já tô até com outro lugar para trabalhar. É assim, ele sai do barco, irmão, e o barco tá afundando, o barco é teu, não é dele. Ele pega assim, ó, peguei uma corda de helicóptero, tchau, valeu, muito obrigado. E mete o pé, mano. É isso aí. Entendeu? E já teve gente assim, ó, teve a história da uma pessoa conhecida sua, não vou falar o nome porque você não me autorizou, que pagou 25 mil reais num gerente comercial por mês. Ah, tá. Sabe quem é? Não, ainda não. Tem uma startup, captou dinheiro, tá. Startup, contratou esse gerente comercial. Legal. O cara não vendeu nada. É verdade. Em 3 meses. Não, e veio cheio de indicações. Pessoas falando super bem, que ele veio de empresas gigantescas, entendeu? Quanto mais gigantesca a empresa, pior é. Porque executivo faz muito com muito. Aham. Não faz muito com pouco. Sim. Agora você tem um budget, sei lá, paga 10 mil reais o vendedor, é fácil você recrutar os vendedores. Você chega lá, fala umas palavras bonitas, mostra indicador bonito lá na tela.
Eu já vi muita gente assim, cara. É Então, verdade. você pode pagar barbadas de dinheiro, não vai resolver o seu problema. Cara, só tem duas opções plausíveis, na minha opinião. Hum, O empresário meter a mão e fazer, ou ele contratar uma full sales da vida, ou similares. Eu não vejo similares por aí. não Não tem. tô dizendo que não tô dizendo que não tem, eu não conheço. Ou ele mete a mão, quebra a cabeça e faz o que eu fiz, porque eu fiz esse processo primeiro pra mim, que é eu escrevi todos os playbooks da minha empresa, eu não sei o que, isso antes de vender consultoria comercial, pra eu vender e faturar 2 milhões por mês, Legal. com pouco investimento. Fiz 26 milhões com 291 mil de investimento na minha empresa. Ótimo. Então, um resultado muito alto com time comercial. Então, eu tive que fazer tudo. Então, ele vai fazer isso. Eu sou um cara nerd. Paro lá, concentro. Tem gente que acha que eu sou meio autista, né? Que consigo concentrar numa coisa só e terminar. Então, se você parar, sentar sua bunda, aprender e fazer o processo, vai resolver o problema. Ou contrata a gente. Ou contrata gente. Qualquer um você paga dinheiro, eu acho muito pouco. Outro você paga tempo, eu acho muito caro. É. Mas não é, cara, coloquei o gerente comercial porque eu não sei e ele vai resolver minha vida. Cara, o que eu tenho de história triste, mas muito triste. Não é triste de, cara, não deu certo, tá tudo bem. Triste de, cara, quase quebrar a empresa. Saiu o comercial inteiro, dá prejuízo, o cara, não, agora vai virar, e não virar, e aí depois o empresário tem que se sacudir, entendeu? É isso Então, aí. não delega o que é o coração da sua empresa. Dá pra você delegar o coração, porque se teu coração para de bater, cara, não tem mais nada. Se você delegar um pé, você consegue viver sem pé. Coloca uma prótese, pode até viver bem. Agora sem coração, meu irmão, não rola. Tem que ter um, né? Não tem o que fazer. Não, maravilhoso, cara. E assim, existem outras áreas dentro do comercial, né? Existe hoje a área de Sales Ops, né? Primeira coisa que eu ia perguntar sobre a questão de gerência e lideranças de comercial. É mais difícil de contratar do que operacional ou não? É uma coisa diferente do que você comentou? Olha, se você tem um processo, tá, vamos lá, digamos que você tem um processo estruturado, você quer que o gerente faça realmente o trabalho dele, que é gerenciar. Gerente gerencia. É mais fácil contratar, porque o salário é maior e você pode pegar, inclusive, pessoas que são de cargos de closer, coordenadores, e transformá-los em gerentes ou próprios gerentes. A pessoa tem que ter algum tipo de habilidade para eu conseguir fazer isso ou não? Pra o quê? Para eu colocá-la como gerente ou liderança? Cara, eu sou um cara que formou muito líder. Tá. Mas a gente tem um playbook de liderança e de gestão comercial. Ela tem que ter experiência comercial, ela tem que ter já alguma experiência de liderar equipes e ela tem que entender razoavelmente o processo comercial. Então, um conjunto de fatores de quanto você vai pagar, porque, cara, se eu pagar 6 mil numa liderança, é uma coisa. Por exemplo, tem gente que paga 5 mil no gerente. Ele vai aceitar provavelmente gerentes que nunca foram gerentes. Sim. Agora, tem gente que paga 10 mil, 15 mil no gerente. Aí já tem pessoas que já são pessoas mais estruturadas. Já tem mais experiência em contratar gente. Porém, olha que interessante, Batuta. Pagar muito é ruim. Quando você paga muito para um gerente, você começa a atrair as pessoas que são boas de Se vender. Então existe pagar muito, você não melhora o perfil, às vezes piora. Eu gostaria que as pessoas pagassem de 6 a 9 de fixo mais variável. 9 estourando. 6 a 8 é perfeito. 6 a 8 você tem uma safra boa lá. Legal. De pessoas. E aí você paga um variável. Esse tipo de pessoa que acha que vale a pena. Ótimo. E aí, claro, escapando de umas cascas de banana, é relativamente, pode-se dizer, que é difícil contratar Close SDR hoje, tá? Hoje em dia tá muito complexo. Mas aí. É fácil pra gente que a gente faz tudo isso, né? É mais fácil contratar gerente ou social seller, closer, SDR? Não, é mais fácil contratar gerente. Mais fácil contratar gerente. Você tem mais opções. Considerando que você fez o processo, considerando que ele vai gerenciar, tá? Legal. Você tem mais opções aí pra escolher. Ótimo. Cara, e antigamente lá você tinha desenvolvido, não sei se você que desenvolveu ou se você tirou de algum lugar, aquele funil de RH, né? Funil de RH. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o funil de RH, como é que você pensou. Ah, legal, ó.
você que tá aí, tem muito episódio do Funil de RH. É muito importante que você veja isso, tá? É um complemento essencial a esse podcast. Mas resumo. Funil de RH, ele é um conceito de um entendimento que a mesma estratégia que você faz por um cliente, você faz por um candidato. Para o cliente a gente vende o produto, para o candidato a gente vende a vaga. Então, a gente tem um funil que afunila as pessoas e gera consciência para que a pessoa queira trabalhar para a gente. Legal. Considerando que tem várias opções, por que ela me escolheria? E aí, primeira coisa que eu faço, não é só tipo, aplique aqui para minha empresa, não. Eu tenho um vídeo vendendo a vaga, explicando a vaga, o mercado e a empresa. Depois da pessoa ver o vídeo, aí sim ela aplica. Porque eu já alinho, cara, a gente acredita nisso, a gente quer isso, a gente espera isso. E a empresa te oferece isso, isso e aquilo. Ou seja, vendo para ela o que a gente oferece, mas mostra o que a gente cobra em troca. Se ela tá alinhada, cadastra. Se ela não tá alinhada, que bom que não cadastrou. Ótimo. Depois que ela cadastra, tem uma entrevista primeiro com o RH. Depois da entrevista primeiro com o RH, a gente faz o teste DISC, faz check-up gerais aí, trabalhista, criminal, um monte, né? Aí depois que deu ok, ela vai para um pré-treinamento de 1 semana. Esse pré-treinamento não está contratado ainda, mas afunila ainda mais ela, porque a galera que é preguiçosa não quer fazer o pré-treinamento. Aí você deixa de contratar o quê? O preguiçoso. Ou que tá contigo e tá com vários. Só que esse pré-treinamento prepara ela para a função e faz ela querer trabalhar muito na sua empresa da maneira correta. E aí sim, você tem a entrevista final com a pessoa já motivada, treinada e afunilada. Ou seja, quando essa pessoa entra na sua empresa, a probabilidade de resultado é exponencialmente maior do que fazer só uma simples entrevista, falar gostei e contratei. Você tem um processo, um funil que a pessoa passa, que é peneirada por várias etapas até ela virar uma pessoa pronta para entrar no teu time. E aí, a pessoa, ela passando por isso, tipo assim, a vaga é meio que desvendida pra ela, né? Acho isso É interessante. ambos, né, cara? É desvendido e vendido, né? Quando Tipo você... assim, vai ficando mais difícil, né, pra ela. Você fala, cara, não, tem muito trabalho, basicamente você tem que cumprir essa rotina, a gente é muito exigente com disciplina, você não pode atender de qualquer lugar. Alinhamento, né? Alinhamento. Mas a desvende a vaga, cara, você não espere fazer rios de dinheiros no começo. Se você está esperando isso, você vai se frustrar. Você pode. Tem gente que sim, mas não existe uma rampagem, né? Demora um tempo, né? Você constrói a expectativa certa na pessoa, e aí a partir de construir essa expectativa certa, a pessoa quando entra na tua empresa, ela já entra pronta para conseguir desempenhar aquela função, sem ter a ideia de que ela vai ficar muito rica e quebrar expectativas que ela criou na cabeça dela. Exatamente. Então, muito bom, cara. Muito legal. Eu acho que a gente já falou quase todos os detalhes, né? Quer comentar mais alguma coisa? Cara, você que está contratando gente, para de reclamar. Reclamar não adianta nada. Reclamar significa o quê? Reclamar novamente. Reclamar novamente. Reclamar 2 vezes, né? Reclamar. É isso aí. Reclamar novamente. Então, você clama coisa ruim. Tá ruim, cara. Você tem que achar a solução. Então, aplica o que a gente falou para você, que a tua máquina de contratação é importante, né? E hoje em dia, você que está vendo o podcast não é cliente, acabou até a máquina da Fuceso. Para você esgotou, meu amigo. Só virando cliente. Mas se você não virar cliente, que nem sempre é uma boa decisão, você pode pegar esse podcast e usar estratégias para conseguir suprir essa questão de contratar cliente. Porque aqui contratar vendedor. Porque aqui a gente faz muita iniciativa, cara. É a formação de SDR, é formação de closer, é banco de talentos, é parcerias, é Instagram, é LinkedIn, é Recrutei que coloca mais de 26 portais, Legal. é funil de RH, é indicação, né? É o nosso nome que fala de comercial. Então, mesmo assim, pra gente não tá essa moleza, pra você, cara, você tem que fazer alguma coisa para que você consiga contratar mais, senão não vai contratar. Tem que fazer diferente. Isso aí. E se você quiser ir pelo caminho mais rápido, que é não precisar montar seus próprios processos e utilizar os nossos, existe a oportunidade de você se tornar nosso cliente também, tá?
Mas eu vou te dar uma coisa gratuita aqui que a gente faz para algumas pessoas que participam do nosso podcast, que é o diagnóstico comercial. Se você fatura mais de 30 mil reais por mês, ou se não fatura também, o primeiro link da descrição aqui tem um formulário. Se você preencher esse formulário, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e aí ele vai te falar como é que você faz para participar desse diagnóstico comercial, que é uma reunião com o nosso time, com um especialista comercial, que ele vai fazer uma análise do teu negócio e entender como que a gente consegue te ajudar, ou então como é que você pode ajustar detalhes na tua operação para conseguir faturar muito mais, às vezes até investir na mesma coisa que você investe hoje. Como é que você faz para conseguir fazer o funil de RH, ele vai te mostrar, e várias outras estratégias que a gente utiliza aqui dentro de uma aula, tá? Uma aula no Zoom. Ele vai te colocar num Zoom na frente dele, vai tirar todas as suas dúvidas para que você consiga sair realmente esclarecido. E se fizer sentido, no final ele vai te apresentar algumas das nossas soluções. Então aperta no primeiro link da descrição aí, garante tua vaga no diagnóstico comercial, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar a conseguir chegar mais próximo de se tornar um comercial faixa preta. Então, muito obrigado pelo teu tempo, espero que você tenha gostado, dá aquele curtir, compartilha esse vídeo também no grupo dos sócios, no grupo de networking, de negócio que você faz parte, vai ser de grande valia para todo mundo, tenho certeza absoluta. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast Comercial Faixa Preta. Valeu, um abraço, tamo junto, Valeu, tchau. tchau. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.